Aqui, Teodoro, né? Vamos em frente. Olha o pessoal Gilberto. Boa Bom, noite. boa noite a todos aí, né? Daqui a pouquinho, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, o pessoal que está aqui com a gente ao vivo na sala fechada do Zoom. Nós estamos dando continuidade na semana aí do Incorpora Comigo, falando sobre diversos temas, e o tema de hoje é um tema polêmico. Eu tenho feito aí algumas chamadas de: será que a tua construtora vai fechar nos próximos 5 anos? Quase você não está vivendo hoje com a escassez de mão de obra, né? Eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanha nas redes sociais vive uma grande dor da escassez da mão de obra. E eu tenho certeza que nos próximos 5 anos o problema ele vai ser muito pior, né? Então, o tema de hoje central é a escassez da mão de obra, e uma das soluções que a gente entende é a industrialização da construção civil. E hoje eu fiz questão de trazer um time aqui, conseguimos reunir pessoas, inclusive internacionais aqui, né, junto com a gente hoje, para conversar sobre esse tema, discutir sobre a importância da industrialização da construção civil. Então, você aí, pequeno construtor, pequeno incorporador, quem está fazendo uma migração de carreira, mas esse problema não afeta só o pequeno. A grande incorporadora, os big players do mercado estão sofrendo muito, estão batendo cabeça para como resolver. E eu tenho certeza, vou fazer uma provocação, que a gente vai sair dessa live sem resolver esse problema também. Eu tenho certeza, mas pelo menos nós vamos conversar sobre, e nós vamos começar a trazer tendências de mercado para vocês, né? Vocês que nos acompanhem, porque o Incorpora Comigo ele tem exatamente esse objetivo: difundir conhecimento, criar uma grande comunidade. Você que é um incorporador, você não precisa ter uma vida solitária, porque dentro da incorporação não existe concorrência, o déficit habitacional é gigantesco, a concorrência é a falta de crédito, é a falta de conhecimento, é a falta de moradia, e essa é a nossa concorrência, o que a gente vem lutando aqui todos os dias, para que realmente essa comunidade do Incorpora Comigo cresça. Você que está assistindo, né, a gravação e não faz parte do Incorpora Comigo, na descrição desse vídeo vai ter a comunidade ela é gratuita, mas você precisa ser convidado para fazer parte. Então você tem uma reunião com a gente, primeiro a gente entende seu momento e vê se faz sentido você fazer parte do Incorpora Comigo. Bom, Teodoro, como é que estão as coisas? Deixo você iniciar aqui esse bate-papo, depois eu vou intermediar junto aos nossos participantes convidados, não é? Mas e aí? Você tem bastante mão de obra? Dá para construir uns 20 prédios? Como é que está o teu momento aí, Teodoro? O Nelson me ligou hoje à tarde e falou assim, ó, vou trazer os Cavaleiros do Zodíaco que vão resolver todos os seus problemas aqui da mão de obra, falta de mão de obra, que tem gente sobrando. Falou que trouxeram 3 carretas com 40 peão cada um lá da terra, né? Mas Arlen, brincadeira à parte, hoje eu tô aqui para descobrir qual é Vamos fazer a pergunta de R$ 1 milhão e vamos ver quem tem a resposta, né? Como é que resolve? Tem um ali no meio ali que eu não vou apontar ainda, mas a última conversa que eu tive com ele, eu tive a sensação que eu estava falando com o Cavaleiro do Apocalipse, né? Que a construção civil tem data para morrer e não falta muito tempo, não. A gente não fala nem em anos, fala em meses, né? É, mas brincadeira à parte, a questão da dificuldade de mão de obra aqui para mim também é complicado, né? A gente, para quem faz parte aqui do grupo do Incorporar Comigo, sabe dos projetos que a gente está tocando, o momento exato em que a gente se encontra, os 5 empreendimentos que a gente cuida, todos eles estão em fase final de aprovação. Então a gente tem 5 empreendimentos para soltar aí uma questão de um prazo máximo de 6 meses. São 5 horas entre os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazonas. E não tem mão de obra para isso tudo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver como é que a moçada aí traz a solução matemática isso para a aí. gente resolver esse É, problema, né? vamos bater um papo com o pessoal, mas antes de ir chamando aqui um a um, depois a gente abre um fórum, eu gostaria, né, Teodoro, de você me ajudar a contribuir. E a Biocasa e o programa do Incorpora Comigo, ele é pautado em 3 pilares, pessoal, quando a gente fala de estrutura, não só do conceito do Incorpora Comigo. A gente acredita muito aqui, para um incorporador ter sucesso na sua profissão, ele precisa se preocupar com 3 coisas. A primeira,
que é a questão de desenvolver um produto de alta liquidez. Tudo começa pelo produto. Se você tem um bom produto, você tem venda desse produto. Se você se preocupa com a segurança jurídica, contábil, financeira desse produto. Então, um produto de altíssima liquidez. O segundo pilar que a gente se preocupa muito é a arquitetura financeira, né? Ele é um mercado que ele tem muito crédito disponível, mas ele não é um mercado para entusiasta. Tem investidores, eu sempre estou conversando com os fundos de investimento e todos eles dizem as mesmas coisas. Temos muito dinheiro, o que falta são bons projetos, o que se falta é a governança corporativa das incorporadoras. Então, nós precisamos nos preocupar muito com essa questão da arquitetura financeira. O segundo ponto e o primeiro ponto, eles andam juntos. Então, você tem que ter um bom produto e você tem que ter uma arquitetura financeira. Só que nada adianta você ter um bom produto e você ter arquitetura financeira e você não ter quem constrói. Então, o terceiro pilar que temos aqui muito forte é a industrialização da construção civil. E quando eu falo da industrialização da construção civil, eu estou falando sobre sistema construtivo, sobre modelo de negócio dentro da industrialização, estou falando sobre sustentabilidade, sobre saudabilidade, sobre casas inteligentes. Então, entendam a industrialização da construção civil como um universo, não é simplesmente o aço. Não é que a gente está aqui trocando tijolo pelo aço, ou por qualquer outro, pela madeira. Nós estamos trocando, né? O Gilberto, depois vou chamar ele aqui, ele fala muito sobre isso, sobre modelo de negócio. Nada adianta você ter o aço. Se você não entende como você organiza uma casa eficiente energeticamente, sustentável, com saudabilidade, com mão de obra especializada, com automação, com robô, com inteligência artificial, e estou fazendo essa introdução para provocar os palestrantes, falar sobre os próximos 5 anos. E os 5 anos não é que vai chegar daqui 5 anos, os 5 anos já chegou hoje. Hoje, se você não começar a fazer o que tem que ser feito, você vai ficar fora desse mercado. Mas eu gostaria de abrir, obviamente, aqui com o nosso sócio Ricardo Straface, né, e começar com a biomassa. Vou deixar pedir para você abrir o som aí, Ricardo. E eu gostaria que você falasse, né, o Ricardo está comigo desde essa jornada inicial da fundação da Biocasa. O Teodoro chegou logo depois e agregou muito valor em relação a tudo que a gente vem construindo. Mas, Ricardo, você como CEO da Biomassa do Brasil, você está há 14 anos vendendo industrialização, então você começou lá atrás vendendo uma bisnaga, né? E é extremamente. Se hoje está difícil vender industrialização, imagina 14 anos atrás. Eu queria que você começasse a falando um pouco, né, das tendências para frente, mas também dá uma palhinha da sua história, que tem gente que não te conhece. E vamos em frente aqui, esse bate-papo vai ser legal com os nossos entrevistados. Tudo bem, Ricardo? Sensacional. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, meu querido sócio e amigo. Uma honra estar aqui, junto também com o Ricardo Teodoro e todo esse time de peso de especialistas na construção civil. Fico muito feliz porque a gente precisa incentivar cada vez mais o nosso mercado. Eu estava gravando alguns conteúdos aqui com a minha equipe, pouco antes aí da gente entrar na live, e eu falando o tempo inteiro nesses conteúdos justamente de industrialização. A gente está sofrendo demais, cada vez mais, né, dentro das obras, mas um dos pontos principais que eu enxergo, não digo que a gente vai solucionar, acho que, como você falou, talvez a gente não saia daqui com a solução dos nossos problemas, mas um dos trabalhos que a gente tem que fazer, e eu gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é realmente a gente profissionalizar pessoas, é a gente poder ensinar. Tá aqui Gilberto Detti, que pode falar até melhor. Eu acho que através da educação a gente vai conseguir resolver boa parte dos nossos problemas dentro da construção civil. E a educação não é só da mão de obra lá na ponta, é educação do nosso mercado como um todo, né? Porque não adianta a gente profissionalizar a mão de obra e a gente ainda ter incorporadores, donos de construtora querendo pagar R$ 350 o metro quadrado de mão de obra também, né? Com essa cabeça que eu faço obra em metro quadrado, né? Então, a gente precisa mudar bastante coisa no nosso mercado. Mas falando um pouquinho do Ricardo, para quem não me conhece,
Eu sou CEO da Biomassa do Brasil, cofundador aí da Biocasa, a imobiliária do futuro. São 14 anos a jornada dentro aqui da biomassa. A gente lá atrás comercializando o que a gente ainda, por incrível que pareça, 14 anos depois, para muita gente no Brasil, o que a gente comercializa, que é a nossa bisnaguinha, sempre está na minha mesa, né? Minha queridinha. Para muita gente isso ainda é inovação, né? Para mim já não é faz tempo, desde que saiu a norma em 2016 deixou de ser, né, inovação, Desde mas 2016 tem a norma, nós já estamos 10 anos de norma, né? 10 anos de norma e a gente ainda tem esse viés. Mas me profissionalizei, administrador de empresas, arquiteto, me profissionalizei na industrialização, mas aonde eu me profissionalizei? Vivendo problemas da construção civil, né? Eu acho que mais do que estudar, é a gente estar dentro do canteiro de obra, entendendo as dores que a gente tem e desenvolvendo tecnologia para a gente sanar essas dores e melhorar os processos. Então foi daí que nasceu um pouquinho do Ricardo e hoje a gente pode estar somando com esse grupo aí, Grupo Bio, daqui a pouco a gente ainda vai achar um nome para o nosso grupo, né? Mas a gente está tentando modificar o nosso mercado. E Nelson, de É, verdade, cara, pode falar, fala aí. Não, eu ia perguntar, e você que está inserido aí nas principais incorporadoras do país, né? A biomassa vende para grandes incorporadoras. Se você puder contribuir um pouco com essa visão de mercado, futuro, o que que você está vendo, se está todo mundo vivendo essa dor de escassez de mão de obra, né? E o Sim. que que você tem enxergado para os próximos, 5 anos? E se puder, obviamente, contribua com, né, com o que puder aí. A ideia hoje é a gente trazer um insight para essa comunidade, quem vai assistir ao vivo ou gravado, né, que ela pode assistir, e a ideia aqui, pessoal, é que você sente com um caderninho, anote o insight de cada um desses palestrantes que vão estar aqui, faça a lição de casa, estruture seu plano de ação para os próximos 5 anos você continuar vivo. Essa é a ideia aí. Sensacional. Cara, é muito louco, porque a gente está internado, né? Quando a gente fala na construção civil e pregando todos os dias o que a gente pode melhorar através da industrialização. A gente está vivendo um momento econômico maluco, né? Que a gente sabe que está tendo uma recessão, principalmente no viés político que a gente está vivendo, mas em contrapartida, Banco, Caixa Econômica Federal liberando dinheiro a dar com pau, né, aqui para o nosso mercado, o que deixa nosso coraçãozinho de quem trabalha na área de construção civil um pouquinho mais feliz, né, porque a gente sabe que se tem dinheiro no mercado, significa que a gente vai ter incorporação, vai ter obra, vai ter muita habitação. É triste, né? Porque eu acho que desde o primeiro ano da biomassa eu palestro e lá atrás eram 4 milhões de déficit habitacional no país. E a gente aumentou para 5 milhões o déficit habitacional. A gente não resolveu. É, E aí, 6 já na última já pesquisa seis, já agora, seis, é 6 verdade. milhões. Então, em 14 anos aumentou 2 milhões o nosso déficit habitacional. Então, é muito louco, porque você vê cada vez mais grandes construtoras, principalmente no popular MRV, né, e outros grandes players no mercado, Pacaembu, construindo milhares de casas e a gente não vence o que está precisando, né? E aí eu cada vez mais vivenciando essa jornada das incorporadoras, principalmente as grandes, eu estou vendo que cada um está buscando um jeito de tentar resolver essa escassez de mão de obra, que é a principal dor que está todo mundo vivendo, né? Eu visitei há um tempo atrás, ali no final do ano, uma obra no Nordeste, era uma obra que deveria estar com 70 funcionários no mínimo, e estava com 15, né? É loucura. Como que ele ganha escala? Para início da jornada, ele falou, Ricardo, depois eu vou precisar de 200, eu não sei como, mas estou com 15, né? E aí começa a dar todo aquele atraso que a gente sabe, o consumidor fica triste e a gente não quer. E aí quando a gente tenta resolver, fica pior talvez a situação. Mas a gente está vendo todo mundo se desdobrando efetivamente para tentar solucionar. Então eu vejo, por exemplo, empresas nascendo dentro de próprias empresas, né? Então a gente tem agora a Alea, por exemplo, né?
é uma indústria de casas dentro de uma, de uma construtora e incorporadora, que é a... Me fugiu o nome, né, agora? Então, quem é a Não, Alea? a A Leia fica Tenda. dentro da tenda. Tenda, exatamente. Então, você vê uma construtora e incorporadora buscando como recurso industrialização e tentando fazer casas dentro da fábrica. Aí você vê, por exemplo, eu tive na EOXI, a 10ª maior construtora do país, para eles segurarem a mão de obra 100% CLT. Olha a loucura. Não está terceirizando nada. E você tem esse sentimento que cada um está correndo para um canto? É Tá, isso. cada um está Eu tô correndo dando para um tiro, canto, eu vou dar tiro para tudo que é lado. Vamos ver o que eu acerto. tudo de maneira desordenada. Um está correndo para cá, o outro para lá, o outro para cá. E a gente está tentando. Isso é legal, porque eu quero vender meu peixe. Porque o Incorpora Comigo está tentando juntar as pontas para todo mundo não parar. Vamos correr para um lado só aqui, gente, que a gente ganha força, a gente acerta o Brasil aqui, né? Vamos correr junto aqui. É mais ou menos isso mesmo. Essa é a proposta da gente, que dá para resolver se todo mundo se ajudar. Acho que o mal ainda do Brasil é que as pessoas acham que sozinho vão conseguir resolver tudo. E eu aprendi na minha vida que tem que dar a mão para muita gente para a gente conseguir resolver um pouquinho dos problemas que a gente tem, né? Isso está indo. Quando a gente fala de escassez de mão de obra, está vindo para cá, pô. Recentemente, a gente agora abriu, eu vem com dois vieses, né? A gente está sofrendo por escassez de mão de obra e agora vem como um propósito mais bonito para a indústria biomassa, que a gente fechou parceria com uma associação que traz detentos que estão em regime semiaberto para trabalhar para a gente, pô. Não tem o que fazer. E aí eu estou rezando E para não eu é pegar. escassez só no canteiro de obra, né? O funcionário, o operário de fábrica, tá tudo deixando de Tô existir. deixando de existir, pô. Então, eu estou trazendo essa galera rezando para a gente trazer boas pessoas, e eu tenho certeza que a gente vai ter, porque são pessoas que querem ter oportunidade de mudança de vida, para a gente poder, quando ele encerrar essa jornada do regime semiaberto, ele poder, de repente, ser contratado por nós, né? E ser profissionalizado. E eu estava hoje também conversando aqui com o meu líder de produção, e eu estava exatamente falando isso para ele. Eu falei, cara, a gente tem que ensinar. Você tem que pegar o cara na mão e mostrar. É assim que faz. Ficar do lado dele, para até ele fazer 3 vezes corretamente. Aí você fala, parabéns, continua assim, que você está no caminho. E são coisas simples, mas se a gente não tiver isso dentro do canteiro, eu dou todo mês a gente faz os cursos ali do Light Wall Expert, né, que é um sistema construtivo novo aí de paredes de concreto leve. A gente tem uma parceria maravilhosa e o produto também é fantástico, que traz a industrialização por uma parede pronta. Toda vez que eu faço o curso, eu estou treinando ali construtoras que levam a sua mão de obra para aprender a aplicar e construir com Light Oil os produtos biomassa. Eu termino o treinamento pedindo encarecidamente para aquelas pessoas que aprenderam replicar o que aprenderam. Só replica, cara. Você vai estar transformando vida. Não é possível que, eu juro por Deus, que a pessoa não queira trabalhar num canteiro de obra. Porque pedreiro ganha bem, pô. Né? O cara entra na Uber para ficar 12 horas às vezes dentro do carro para fazer R$ 5.000. Cara, pedreiro tá ganhando 7, 8, 10 pau, pô. Então, assim, o que que tá faltando? Porque não é uma questão de dinheiros, né? Aí quando a gente entra eu tento fazer essa reflexão. Eu fiz uma reunião hoje com um órgão certificador ali que faz PQ, PQH e assim vai, ISO, faz tudo dentro, só que só para construção civil, que também vai ter uma parceria biomassa e biocasa. E depois eu preciso até te apresentar, que vai ter mais uma parceria fantástica para a gente. Aí eu começo a entender que a gente precisa trazer produtos e soluções, só que em contrapartida, a incorporadora e a construtora, ela precisa pensar e melhorar em processos dentro da obra. Não é só o produto em si, não é só a execução, é o processo é planejar a obra muito bem planejada, né? Todo mundo fala, né? No Japão, na China, o cara planeja 2 anos para executar em 3 meses. E é isso, é você criar procedimento, manualizar tudo, criar um passo a passo de é assim que vai funcionar essa obra e ela vai funcionar desse jeito ou sim ou sim. Aí você vai realmente ter mão de obra querendo trabalhar, porque vai ser legal trabalhar, porque
é uma indústria de casas, é uma indústria dentro do canteiro, de prédios, né? Porque está tudo com um processo bem amarradinho, todo mundo sabe o que, que tem que fazer e a importância do que o que eu faço agora e o que eu terminei, que eu concluí, o quanto ajuda para o meu amiguinho que vai ser o próximo amiguinho que vai entrar na jornada de execução, seja engenheiro, arquiteto, profissional, pintor e dependente, né? Então eu acho que eu vejo as grandes construtoras cada vez mais profissionais mesmo. Aí envolve, porque você vê equipe de qualidade, equipe de engenharia, P&D, né? Buscando tudo e mais um pouco. Só que como que a gente faz isso chegar nos médios, nos pequenos, né? Aí eu Essa é a acho que é muito, nossa dificuldade. eu acho que aí É tá aí o muito do que a gente desafio. está fazendo, né? Contribuindo com a tua fala, aí vou chamar, né, mais uma pessoa para contribuir aqui com tudo isso, né? Obrigado até pela introdução. Uhum. E eu sinto pela sua fala, já casa muito com o que eu estou vendo. Tem muitas iniciativas no mercado de profissionalizar a mão de obra, de trazer especialistas. Só que tem poucas pessoas se preocupando em mudar a cabeça do incorporador. Porque não adianta nada você ter grandes especialistas, né? E o incorporador, ele não quer industrializar. Se ele não quiser industrializar, ele é o dono daquele empreendimento, ele que está com a grana, ele que está tomando risco. Se ele não quiser fazer, infelizmente, né, as obras não vão ir. Então, você que é incorporador, que está tendo a chance de participar com a gente, você está tendo a chance de começar certo. Né? Mas, Ricardo, obrigado aqui pelo primeiro rodado. Eu estou dando aí uns 10 minutinhos para cada um para se apresentar, para a gente conseguir fazer a nossa live aqui. E vamos em frente. Eu queria colocar um pouco de fogo aqui nessa conversa, depois da introdução. Né? Acho que até ele sabe quem eu vou chamar. Né? Eu queria chamar o Gilberto de Freitas. O Gilberto, eu tive uma grata surpresa de conhecê-lo, né? Inclusive sou aluno do Gilberto aí, né? E até faço de maneira gratuita uma, uma prova social, né? Muito que eu sei hoje, mesmo tendo sido executivo de grandes empresas, trabalhei, fui executivo da Saint-Gobain, que é uma das maiores empresas de industrialização do mundo. O que eu tenho aprendido com esse cara tem agregado muito valor para o nosso negócio, né? E eu queria, né, Gilberto, com a sua experiência aí de muitos anos, não vou falar quantos anos, deixa você falar para não parecer que você está um pouquinho mais no século passado, mas eu gostaria que você colocasse uma pimenta nessa conversa aqui. Né? Você está vendo? O que você já viu? Explica um pouco sobre o que você faz, e pode ser provocativo, e cada um aqui, inclusive os palestrantes, não precisam concordar entre si. A ideia é trazer pontos de vista e no final a gente sair aí com uma convergência de ensinamentos. O Gilberto, né, ele hoje é diretor, não sei se esse é o cargo certo, mas eu sei que ele é o fundador do ITE, né, um puta de uma iniciativa, maior instituto aí, mas eu deixo ele mais se apresentar. Gilberto, seja bem-vindo aí ao bate-papo, né? Boa Vamos botar uma noite. pimenta. Você está com problema de mão de obra aí, Gilberto? Como é que estão as coisas? Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Nielson, pela oportunidade, aos colegas que estão aqui, vários conhecidos aqui na sala. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então, eu não vim aqui para dar aula, né? Mas vou Não é aula, não. procurar, quando a gente tem um problema, é interessante a gente buscar entender por que que a gente tem esse problema ou é, se é realmente um problema, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a questão da tal da escassez de mão de obra, né? Do envelhecimento da força de trabalho, da mudança do perfil do jovem, e a gente precisa trabalhar então com questões históricas e com dados, com números. Então, se a gente voltasse há cerca de 150 anos no passado, aqui no Brasil, a gente está no Brasil Império, né? No tempo que o Brasil era uma monarquia. 80% da mão de obra da construção civil, naquela época, era mão de obra escrava. Só 20% era artesão. Então, quando a gente fala que a construção civil é um mercado de artesãos, é uma meia verdade. A construção civil da Babilônia até cerca de 200 anos atrás, ela sempre foi baseado em mão de obra escrava. Ou seja, não eram pessoas que estavam lá fazendo o que queriam, elas estavam obrigadas a fazer e
se o serviço era pesado, era bruto, então era uma espécie de mão de obra descartável. Esse é o histórico, né? É como a construção civil, seja na infraestrutura ou nas edificações, ela se consolidou. Quando a gente, então, tem a Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, né? Que a gente começou a abolir a escravidão no Brasil, o pessoal esquece de dizer que a gente também teve uma leizinha chamada Lei de Terras. A Lei de Terras impedia que as pessoas comprassem propriedade. Então eu dava a liberdade física, mas não entregava nenhuma liberdade econômica para as pessoas. Então começou a surgir aquele modelo de negócio aonde eu entro com a terra e você entra com o esforço físico. Eu entro com a semente, o arado, você entra com o esforço físico. E depois a gente racha o resultado. Só que nesse período que você ficou plantando, colhendo até vender, você comprou tudo na minha vendinha, no preço que eu dei para os produtos. E aí as pessoas não ganhavam dinheiro. Ou seja, a gente deu a liberdade física, mas não deu a liberdade econômica. Isso aí, pessoal, provocou a emigração do campo para a cidade. Então aí a gente já entra no início do século passado, que foi a grande onda de pessoas saindo do campo, fugindo daquele modelo de negócio de miséria, para tentar uma vida melhor no campo. Então, se eu era analfabeto no campo e agora eu sou analfabeto na cidade, eu carregava peso na roça. E agora eu vou carregar peso na cidade. Só que na cidade, eu ainda vou passar no boteco tomar uma tarde e fazer uma amizade. Eu vou fazer uma voltinha em torno da praça para ver se eu conheço uma paquera. Ou seja, a vida social era melhor na cidade. Era melhor do que no campo, do que fazer uma festa do feijão, uma festa do milho a cada 3, 4 meses para poder ver uma paquera. Então o povo começou realmente a vir para as cidades. E aí nasce o mercado imobiliário brasileiro. Então, o mercado imobiliário brasileiro nasce no início do século passado com a expansão das cidades. Nesse momento, muita gente que era analfabeta foi para a construção civil, e a construção civil precisava ser bruta mesmo, precisava ser simples, as pessoas eram humildes, né? Então, é uma realidade. Naquela época, a construção civil ser mais arcaica fazia todo sentido. E aí, o Brasil começa a avançar e vem aí, começa a industrializar. A gente começa a implantar indústria de manufatura, torrefação, né? Aumenta a complexidade. Aquelas pessoas que então estavam na construção civil, mas os seus filhos começaram a poder saber ler e escrever, começaram a nascer na cidade, elas quiseram continuar na construção civil. Então, é a primeira vez que tem escassez de mão de obra na construção civil? Não. Teve escassez de mão de obra naquela época. Por quê? O filho do pedreiro, lá dos anos 30, dos anos 40, não quis ser pedreiro. A maioria começou a ir para o serviço público, ir para o comércio, ir para a indústria e não quis ser pedreiro. O que o Brasil fez? O Brasil foi em busca de um lugar onde a lei de terras ainda era muito forte, o Nordeste. Então começou a vir um monte de brasileiros das regiões Norte e Nordeste para o Sul e para o Sudeste, principalmente no Sudeste. Então a gente começou a abastecer a construção civil com os nossos irmãos nordestinos. E isso foi aí ao longo dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, e aí a gente teve essa grande expansão imobiliária nessas regiões, graças ao esforço dos nossos irmãos nordestinos. Muito bem. E aí, o filho do nordestino também queria continuar pedreiro? Claro que não. Ele quis estudar, ele quis ser médico, ele quis ser engenheiro. De novo, escassez da mão de obra. E aí, o que nós da construção civil, no final dos anos 90, desculpa, no início dos anos 90, a gente inventou? O subempreiteiro, o subgato. Inventamos o sujeito para comprar o risco do incorporador, comprar o risco do construtor, ficar com esse rojão na mão, e a gente fez isso ao longo dos anos 90 e dos anos 2000.
E no início desse milênio, esse modelo de transferir a responsabilidade para empreiteiro passou a não colar mais. E aí a gente começou a ter de novo problema de modelo de negócio. Então, pessoal, com esse histórico, é para vocês entenderem por que que a construção civil ela se baseia em mão de obra barata e material barato. Porque o histórico era esse. Eu tenho mão de obra em abundância, que tem que ser barata. E eu tenho material em abundância, porque esse pessoal vai errar muito, vai ter retrabalho, vai demorar, vai ser complicado. Então o material também tem que ser barato. Esse mundo não existe mais. Não existe mais o mundo da mão de obra barata no Brasil e não existe mais o mundo do material barato. Então, não é só uma questão de tecnologia, gente. Não é trocar alvenaria estrutural só por parede de concreto e resolveu. Ou trocar parede de concreto por painel de concreto. Ou trocar painel de concreto por light steel frame. Não é um problema só de sistema construtivo de tecnologia. É um problema de modelo de negócio. O Brasil não será mais o país do material barato e da mão de obra barata. Então, aquele que fabricava material barato, que estava contando que o processo ia terminar no canteiro, esse mundo está acabando. E aquele que sempre achou que quando pegasse uma obra, ia lá na periferia encontrar quem ia trabalhar para ele a um valor bem baixo, também não existe mais. Nem tentando transferir para o empreiteiro. Então é um modelo de negócio que está morrendo e está nascendo uma nova sociedade. Uma sociedade mais digital, uma sociedade mais preocupada com qualidade de vida, uma sociedade mais preocupada com questões socioambientais, para encontrar propósito de estar vivendo no mundo. Então, é esse novo mundo que está nascendo. É como se estivesse encerrando a Idade Média e começando a Idade Moderna. Então, nós estamos saindo de um tempo na construção civil e em outras áreas, gente. A escassez de mão de obra, o envelhecimento da mão de obra, a famosa geração neném, isso está pegando todos os setores da economia. Mas aqueles que são mais arcaicos, como é o caso da construção civil, que a pessoa fica no barro, fica no sol, carrega peso, leva dura o dia inteiro, esse piorou. Aí que o jovem não vai querer mesmo estar naquele ambiente. Porque aquele ambiente o jovem vai chamar de tóxico. Vai falar, pô, isso aqui não dá, esse ambiente não serve para mim. Essa é a linguagem que está vindo. E qual é o grande problema de muitos empresários? Eles estão entrando no século XXI, olhando pelo retrovisor do século XX. Eles estão achando que vão conseguir reinventar no século XXI o século XX, e não vão. Quanto mais eles entrarem no século XXI, mais eles vão estar perto de falir. Então, eu faço uma pergunta muito simples. Qual a chance de um jovem que tem hoje 15 anos de idade, daqui 5 anos, ser servente de pedreiro? Zero. É zero. E Se falo é por causa dos zero, meus filhos. Eu tenho 2 filhos nessa idade e eles vão acabou. ser Então, qualquer coisa. assim, se o seu negócio era baseado em mão de obra barata, ele já morreu. É só uma questão de tempo. Então, por que que você vai investir no mercado que no tempo ele está morto? É só você observar, né? Então, assim, é só você observar que no tempo, aquele modelo de negócio. E aí, qual a resposta? Porque eu também não quero tomar aqui mais o tempo de vocês, até porque tem muitos colegas aqui para falar. Qual a resposta, então? Como é que a gente reinventa? A gente reinventa com cooperação, que é a palavra que o Ricardo falou. E a cooperação é entre que agentes? Construir é coisa de canteiro. Fabricar é coisa da indústria. Montar é uma fase intermediária entre canteiro e fábrica. E integrar é o papel do engenheiro, do arquiteto, do gestor, do empreendedor. É como integra esses elementos. Então, só construir, pessoal, edificações novas não terá futuro. É uma questão de tempo. E eu explico para vocês matematicamente. A média de idade da construção civil já está em 41 anos. Aqui no estado de São Paulo está em 43. E ela vem subindo um ano a cada ano nos últimos 3 anos.
E nós não podemos esquecer que nós temos milhões de metros quadrados de edificações construídas em sistemas artesanais. Quem vai pintar os muros das casas? Quem vai trocar os pisos e azulejos? Quem vai trocar telha? Quem vai arrumar reparo de bacia sanitária? Quem vai ajustar gramado? É o pessoal que está aí na construção civil. Então, o que que vai acontecer, gente? A diária de qualquer profissional que sabe pôr a mão na massa vai ser R$ 500. Mas é aí, ó, aí na esquina. E tem lugares que já está isso. Ou você paga ou você fica sem. Então, por que que eu vou lá na construtora, incorporadora, carregar bloco nas costas, lata de concreto, para ter um salário de 3 conto, se eu vou começar a ganhar isso na moleza em uma semana? Eu não vou. Então, isso que vocês estão achando ruim vai ser elevado. Vai acelerar esse processo de drenar a mão de obra do canteiro. Por isso que a resposta é menos canteiro, é reduzir a tarefa do canteiro, transferir isso para quem fabrica materiais com mais tecnologia e componentes e empresas que montam e integram. Ah, isso é fácil? Não. Para isso precisa de uma metodologia. Então, o ITIE está desenvolvendo a primeira metodologia do mundo sobre como criar uma jornada de industrialização. Nós vamos iniciar esse ano o nosso MVP com 200 empresas da construção civil, nos estados da Bahia, do Distrito Federal, do Paraná e também no Ceará. Nós vamos pegar 50 empresas de cada um desses estados e nós vamos implementar uma metodologia do quê? De elevador tecnológico. É fazer com que esse pessoal incorpore tecnologia, mas modificando o modelo de negócio para que todo mundo ganhe. Todo mundo tem que estar no equity. Todo mundo tem que estar ganhando, mas também tem responsabilidade. Tem que ter investimento, tem que ter capacidade de entregar. E eu falo isso para encerrar minha fala, porque senão a gente acaba acreditando que mudar a construção civil é pegar aquele cara que está com o saco cheio da alvenaria, mostrar para ele light steel frame, e aí ele acha que ele vai pegar meia dúzia de perfil, uma caixinha de parafuso, vai pegar um gesseiro, um pallet de placa cimentícia, um pallet de placas de gesso acartonado e a vida dele vai estar resolvida. Que é só fazer isso, só trocar materiais. E não é. Porque construção industrializada é investimento, é preparo, é planejamento. Então não é para qualquer um. É para todos, mas não é para qualquer um. É para aqueles que agora, de fato, querem acreditar no mercado com mais profissionalização e com mais responsabilidade econômica por parte dos empreendedores. Então, fico aí mais uma vez agradecido pela oportunidade e espero ter contribuído aí com vocês. Gilberto, muito bom sempre ouvir, né, o seu ponto de vista, uma síntese, né, do passado e do presente. E a gente está tendo, talvez, aí você provavelmente vai concordar comigo ou não, mas nós somos a geração de empresários, né, porque todos aqui são empresários, que estamos tendo a maior oportunidade de ganhar e de gerar riquezas para as nossas empresas e para todos os envolvidos da história da construção civil. A gente está vivendo hoje, né, eu como tenho família do agro, nós estamos vivendo o que aconteceu no agro há 30 anos atrás, quando você tinha ali uma porrada de boia fria para colher cana e hoje você tem 8 pessoas operando máquinas e tudo drone, GPS, automação. E não é que o que a gente está falando de industrialização e automação vai substituir empregos, é que o emprego não existe mais. Não é que a gente está substituindo ninguém aqui. Na realidade, a gente está conseguindo organizar uma coisa e produzir riqueza. Eu não sei se você queria contribuir sobre isso, mas o que você está vendo de mais sofisticado? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Bom, Se é a melhor oportunidade do século, hein? eu vou, assim, não tomar muito tempo, mas responder isso da seguinte maneira. Eu estou há 34 anos no mercado da construção civil. Então, quando eu entrei na construção civil, tinha boia fria na agricultura. O setor da agricultura era um dos mais atrasados. Quando eu era garoto, em TV branco e preto, eu via reportagens do pessoal reclamando das condições de trabalho do pessoal da roça. Claro que isso ainda tem no Brasil, mas isso reduziu demais.
E a nossa agricultura, por conta da tecnologia, se tornou uma das mais produtivas do mundo. Agora vamos pegar o caso da construção civil. Eu disse para vocês que a construção civil está acostumada com mão de obra barata e material barato. E não está mais conseguindo encontrar. Então eu brinco que o pessoal dessa área parece dependente químico. Já levanta tremendo, procurando mão de obra barata e material barato. E sabe aonde tem isso? E a gente tem que tomar cuidado com esse canto da sereia? Na China. Se nós não fizermos nada de dever de casa nosso, nós vamos nos iludir que indo na China buscar material barato, indo na China buscar componente barato, o chinês é bonzinho, ele vai falar que ele vai produzir com a sua marca, inclusive, não é nem no meu nome, é com o seu nome, a gente estampa seu nome, é Nielson, né? E faz lá e entrega aqui. Você não precisa mais nada, você tem que só ser a sua marca. A marca que é importante, hein? Os marqueteiros vão dizer que é isso. O importante é a marca, não é eu ter as fábricas, ter a mão de obra, ter tecnologia, ter dinheiro. O importante é só a marca. Aí você vai lá na China e começa a trazer prédio para você montar aqui. Você vai falar assim: olha que legal, agora me livrei dos entregador de iFood, do pessoal que está no Bolsa Família, do pessoal que é Nutella, dos mimizento, dos processos trabalhistas, dos problemas tributários. Acabaram meus problemas. Eu vou buscar na China, eu vou importar o futuro da China. Aí daqui a pouco o chinês vai falar para você assim: sabe aqueles empreendimentos que eu vendo para você por 1.000 e você revende por 3.000? Então a gente precisa conversar. Você vai só ter a marca. Aí só basta o chinês vir aqui abrir uma construtora e tornar você quem vai fazer fundação e abrir container. Porque ele não precisa mais nada. Você já abriu o mercado para ele. Você Já já dá tem oportunidade independência para o mercado tecnológica. externo, né? Então, não estou dizendo que a gente não tem que fazer negócio com o chinês. Só que achar que a China é a grande resposta para os problemas brasileiros, não. Quem vai resolver o problema do brasileiro é o brasileiro, aprendendo a cooperar e parando de ficar de olho no dinheiro que o seu colega está ganhando e está mais preocupado com o que você pode contribuir de maneira colaborativa para fazer a nova cadeia produtiva da construção civil funcionar. Muito bom. Gilberto, obrigado pela participação. Eu Eu vou que fazendo a agradeço. rodada aqui com os demais, né? Sempre bom te ouvir. E dando sequência aqui, pessoal, no nosso bate-papo, eu quero chamar, né, para essa conversa o Picolin, né? O Picolin também foi uma grata surpresa aí que eu conheci no decorrer da minha história. E vou deixar para o final o nosso palestrante internacional aí, o Alan, do HBC, que está lá direto da Califórnia, para ele falar um pouquinho, né, de tudo isso que a gente está vivendo aqui, falar sobre saudabilidade, sustentabilidade, e também dar um pouco da perspectiva dos Estados Unidos, querendo ou não, um dos países mais desenvolvidos, né, do mundo. Mas, Picolim, como você está, meu amigo? E você que também está na história, eu só trouxe cara de mais de 30 anos de construção civil aqui, tenho certeza disso. Só Né? velho, careca. Tá velho careca, não, mas trazendo as pessoas que estão transformando, e é legal isso, né? Que são pessoas de 30 anos que estão reinventando a história do mercado imobiliário, da construção civil. Então, você que é um jovem que está nos assistindo, você tem uma oportunidade gigantesca nesse mercado. E, Colim, como é que você está vendo todo esse cenário? Conta um pouco da sua história. Eu sei bem que você está construindo um projeto aí fantástico, né, de uma indústria, mas se você quiser contar sobre ela, você conta. Mas a Picolin, que está na automação, nos chicotes elétricos, em PEX, tudo que você vem construindo, como é que você pode contribuir para esse incorporador que está nos ouvindo, né, para ele mudar a cabeça dele? Que se o incorporador mudar, os empreendimentos vão ser industrializados sem dúvida nenhuma. Legal. É gostoso ouvir o Gilberto falar, né? Dá vontade de ficar ouvindo a noite inteira. Tem uma voz macia, né? Que história é essa, Picolin? Não, verdade, cara. Fala, né? Fala com tanta propriedade e ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. Viu, Gilberto? Eu vou te ligar mais vezes aí para a gente conversar. Vamos trocar mais figurinha. E o Niels falou comigo hoje à tarde sobre esse tema e eu não gosto de falar sobre nada sem fazer uma pré-pesquisa. E eu fui, lógico, aqui nas redes, entender como é que está o mercado, como é que está, que a escassez existe e a gente está sentindo na pele, né? E eu fui entender como é que está o mercado e fui ver que esse problema, na verdade, ele é global, né? Não é uma questão só brasileira, né? E aí fui buscar aqui
alguns números, né? A falta de trabalhadores nos Estados Unidos, nosso amigo aí que está lá, 439 mil pessoas é a falta. No Japão, 28% a queda de força de trabalhadores no mercado de trabalho. 400 mil vagas abertas na Alemanha. Né? Então, veja isso. Na China, a população já é menor, já caiu 5 milhões. Então, veja que essa não é uma questão só brasileira, né? O Brasil, a gente sofre isso, mas isso é no mundo todo. E eu estava, curiosamente, na semana passada, falando com o diretor do Senai aqui na minha cidade, porque a gente estava falando exatamente sobre o mercado de trabalho. E ele estava me dizendo que ele forma todo ano 3 mil alunos e que apenas 20% desses alunos vão para o mercado de trabalho. O restante se perde muitas vezes para as plataformas, né? Que ele consegue mandar para a indústria. Na verdade, como o Senai foca na indústria, né? Ele estava dizendo isso, 20% desses alunos vão para a indústria. O restante se perde com as plataformas. E 5% se perde com as bolsas todas do governo. Tá? Então, esses são os números, os parâmetros que eles possuem e ele estava me passando. Né? Então, qual é a solução? Por que eu me mexi? Né? Eu tenho 20 anos que eu trabalho com a construção civil, 18 anos que eu tenho uma empresa que trabalha com instalações. Né? Eu sou do mercado da construção civil, mas focado em instalações, em especial instalações elétricas e automação. Né? E nos últimos 5 anos, a minha dificuldade de contratação de mão de obra absurda, a ponto da gente rever o nosso modelo de negócio, se fazia sentido continuar trabalhando com instalações, porque afinal de contas, quem vende serviço precisa de mão de obra. E aí, conversando com a minha esposa, que é a minha sócia, eu realmente, conversando com ela, disse, olha, eu não vejo mais sentido a gente continuar trabalhando correndo risco, porque além de não ter a mão de obra que a gente tem é ruim. A qualificação, a dificuldade de formação, né? E os riscos todos caem sobre nós, né? Afinal de contas, o nosso nome que está lá é a nossa RT que está lá, né? E em se tratando de instalação elétrica, a gente está falando de risco de vida, não é brincadeira, né? Eu faço muito varejo, né? Trabalhei muito tempo com varejo, então, pô, supermercados, shoppings, hospitais, imagina, né? Um choque elétrico num galpão frigorífico, numa geladeira, num supermercado, e aí você tem um problemão, né? Então, eu, nos últimos anos, vim pensando como que eu vou resolver essa situação. E aí, dentre as soluções, eu comecei a olhar para o mercado da industrialização. E a pergunta ficava ali, Gilberto, como é que eu faço para industrializar o sistema elétrico? A minha pergunta era essa: como é que eu faço para instalação elétrica se tornar um produto? Como é que eu faço para a instalação elétrica se tornar um produto? Como é que eu faço para a instalação hidráulica se tornar um produto? Porque, afinal de contas, se eu tenho que industrializar, isso tem que se tornar um produto. E aí, qual é o game changer? Como é que eu mudo o jogo? Né? E aí, realmente, a situação que eu pensei foi: eu preciso, primeira coisa, criar um novo produto. E a gente começou a pensar em soluções que pudessem realmente mudar o jogo. E aí a gente começou a pensar e olhar para o mercado e a gente começou a entender que o mercado já estava fazendo isso. Né? Já existia pré-fabricação de várias coisas. Né? Entre elas... E aí eu estou começando já a falar um pouquinho aqui, você me perguntou, né, o que eu estou fazendo. Né? Eu estou aqui, inclusive, de plantão aqui, né, dentro da indústria. Aqui, né? Você é o cara que eu conheço que está mais dentro da realidade do que o Gilberto estava comentando anteriormente. Eu já falei para o Gilberto diversas vezes, vai lá visitar esse cara aí. Eu vejo as coisas se conectando aí na sua empresa. E uma coisa puxa a outra, né, Gilberto? Porque eu comecei pensando numa solução para a minha empresa, para salvá-la. E aí, daqui a pouco, a gente começou a fazer os chicotes elétricos
E daqui a pouco a gente entendeu que a gente poderia colocar esse chicote elétrico dentro de uma parede. E aí eu falei, pô, por que eu não posso fazer parede? E aí a gente começou a desenvolver as paredes também, né? Então, hoje a gente faz muito mais do que só chicote elétrico, né? A gente faz chicote elétrico, a gente tem solução completa, hubs de distribuição, né? A gente começou a imaginar situações e soluções que passassem realmente dentro da indústria, porque aí eu resolveria a questão minha de mão de obra, e aí eu vou falar alguns números aqui, né? Eu cheguei a ter 270 funcionários de campo para fazer montagens, né? E hoje eu tenho 18, né? Então, assim, o número é substancial. Eu consegui reduzir uma instalação em 40%, 55%, o tempo da instalação, né? É absurdo. A chance de defeito é quase nula. Quase nula, porque a gente testa todos os circuitos em bancada, né? Então, trazemos muito mais qualidade ao produto e entregamos muito mais ao nosso cliente, né? E quando a gente fala, e aí a gente vai, enfim, puxando a corda. Então, já que eu estou fazendo instalação elétrica dentro da fábrica, por que não já começar a colocar também a automação dentro da fábrica? Instalação e automação é uma coisa que anda junto. Falar de casas inteligentes hoje, casa inteligente hoje é padrão, não é mais luxo. Automação deixou de ser luxo. Então, agora a gente integra automação e instalação num pacote de solução só. A gente reduziu o custo com isso, né? Então, Nelson, respondendo a sua pergunta, ou tentando trazer para a discussão nesse fórum, a resposta que eu entendo como solução para realmente a escassez de mão de obra é a fabricação, é a industrialização de produtos, né? Hoje, a gente avançou isso aqui dentro, e aí eu estou completamente de acordo com o Gilberto, né? Não é simplesmente trocar um produto por outro. Eu falo muito isso aqui dentro, inclusive. Olha, está longe de ser, a industrialização está longe de ser de pegar o canteiro de obra e trazer para dentro do barracão. Não é isso, né? A primeira coisa que a gente investiu aqui, o Nielsen sabe muito da minha história. Não é ser um canteiro de obra na sombra, né? A primeira coisa que a gente investiu aqui, né? O Nielsen conhece bem essa história, foi projeto, né? A gente criou um time de projeto aqui, então a gente trouxe engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, eu sou engenheiro mecatrônico, engenheiro mecânico, engenheiro civil, arquiteto, montamos um time completo de projeto, PMO, trouxemos um engenheiro de produção, né, para poder, a partir daí, poder desenvolver um produto. Nós estamos no 7º mês da nossa indústria. Só agora a gente conseguiu ter um produto pronto. Depois de 7 meses de construção, de erros e acertos, né? Mas eu acho, sinceramente, e aqui devolvo a minha fala, que a solução que nós temos para a escassez da mão de obra que nós vivemos no Brasil e no mundo é a industrialização da construção. Muito bom. E até vou colocar o Gilberto de novo nessa conversa aqui, só para aproveitar o ensejo, botar você de novo na conversa aqui, Gilberto. E eu vou conectando as coisas, porque a gente trouxe o Ricardo aqui no início, a biomassa. Vou pedir para você ativar o seu som. Lá atrás, há 14 anos, desenvolvendo um produto para colar bloco. E foi evoluindo a indústria da biomassa. Hoje ainda o cola-bloco é algo que é uma industrialização. E nós fomos evoluindo, né? Tanto que a biomassa vem se reinventando todos os dias, produzindo basic code, produzindo sistemas construtivos para o próximo passo, né? Para a próxima jornada, porque senão o mercado também passa por cima de todo mundo. E aí o Gilberto trouxe uma reflexão sobre o passado e o presente. E eu coloco o Picolin nessa conversa, que a conversa que o Gilberto estava dizendo ainda há pouco já está acontecendo dentro da fábrica que o Picolin tem. Então, quando a gente está falando do futuro daqui 5 anos, galera, não é daqui 5 anos. Já tem indústrias acontecendo.
Sim. Então, Gilberto, eu queria que você contribuísse aí, né? E Picolin, fique à Você, vontade de fazer uma plenáriazinha aqui. agradeço aí a oportunidade de novo e você rápido. Agradeço também os comentários do Picolin, principalmente sobre a questão de transformar a obra em produto, a questão de que a construção industrializada não é uma obra na sombra, ela envolve processos, ela envolve desenvolvimento de soluções, e o mercado da construção ele é imediatista. Eu entendo perfeitamente, né? Então, assim, quem já projetou um empreendimento, ele não quer jogar o projeto fora. Ele não quer arriscar numa tecnologia, às vezes, que ele não consegue dominar. Por isso que eu disse que a construção é uma jornada. E às vezes, quando a gente fala em construção industrializada, em métodos modernos, de repente surge aquela coisa de que nós da construção industrializada contra o pessoal da construção atrasada. E isso aí é um equívoco. Não é assim que funciona. A construção industrializada, pessoal, no Brasil, não é 2% do mercado. E a construção tradicional é 98% do mercado. Então, esse aqui está em queda livre. Vou dar números, eu gosto de trabalhar com números. A construção civil brasileira, ela era 7% do PIB há 25 anos atrás. Ou seja, nós éramos quase 7,5% do produto interno bruto. Sabe quanto a gente fechou 2025? 3,2%. Então, a construção civil é menos da metade do que já foi em participação da economia. Então, a construção tradicional, que é a 98%, está em queda livre, está despencando. E a construção industrializada é mais lenta para poder ser implementada. Por isso que nós vamos ter que trabalhar juntos. Então, assim, o que que você pode mudar no seu projeto hoje que é mais fácil? Kit hidráulico, kit elétrico, kit gás, kit ar-condicionado. É mais fácil. Mas você vai ter que começar daqui a pouco a comprar banheiro pronto? Vai. Vai ter que comprar fachada? Vai. Vai ter que começar a usar tecnologias mais verdes, que tenham maior valor agregado para poder comportar, né, uma solução mais interessante, de maior valor, com mais tecnologia embarcada? Vai. E daqui 10 anos você vai ter que pegar um prédio e montar ele quase 100% em componente? Vai. Senão você não vai sobreviver. Se você ficar só olhando pro lançamento do empreendimento e esquecer que quem está produzindo ele não está ganhando dinheiro, você vai morrer junto. Você vai lançar o empreendimento que não vai sair do papel. Você vai ficar toda essa jornada de criar um empreendimento, de bolar o produto imobiliário, e você vai lançar e não vai conseguir depois encontrar quem tira ele do papel. Então, nós estamos todos no mesmo barco. Por isso que eu procuro redefinir a coisa dizendo: é construir, fabricar, montar e integrar. Cada um tem o seu papel. E nós vamos aumentando esse realização, cada um com a sua função. Então, nós aqui desse mercado, que somos os fabricantes de edificações e componentes, nós não somos construtora. Construtora é outro negócio. Nós não somos montadores. Montadora é outro negócio. Operador logístico é outro negócio. Então, é a soma dessas expertises que vai construir a nova cadeia produtiva. E aí, como eu hoje também presido a Associação Brasileira da Construção Off-Site, só para poder ilustrar o que o Nielson disse, nós inauguramos um parque tecnológico em Brasília que tem uma praça de protótipos. Nós vamos encher Brasília de soluções de tudo que vocês possam imaginar. De Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3, sala de aula inteligente, posto de saúde inteligente, delegacia inteligente, coisa que monta em dias para o setor público. Então a gente está construindo uma grande vitrine. Eu já entreguei lá semana passada uma sala de aula inteligente. Estou fazendo a prototipagem do Minha Casa Minha Vida, faixa 3, e vou montar lá. Estou fazendo o projeto de um faixa 2. E nós vamos encher Brasília de soluções de edificações que montam em poucos dias. E isso vai parar nisso? Não, porque a versão de um produto hoje, gente, daqui 1 ano, 2 anos, está obsoleto. Tem que ter inventado outra coisa, tem que modernizar. Então, esse fica aí um convite para que a gente entenda que nós, da construção industrializada, não estamos contra a construção tradicional. A gente só está convidando vocês para que a gente possa criar novos empreendimentos, né, do zero, levando em consideração a industrialização.
Eu queria fazer uma pergunta picolim, né? E concordo plenamente com o que você está dizendo, Gilberto, e vou nessa linha de raciocínio. Que nós chegamos num momento, pessoal, e esse é o intuito do Incorpora Comigo, de nós precisamos nos dar as mãos, porque a barreira de entrada hoje de uma fábrica aumentou muito. Antigamente, né, o Gilberto diz isso muito bem, né? Poxa, eu poderia ter uma pá de pedreiro, uma enxada, um balde de lata velha e eu virei pedreiro. Hoje não, né? Não precisa falar os valores, Picolinho, mas é barato abrir uma fábrica? Não é barato. A barreira de entrada é grande e, por sua vez, o investimento é alto. Então, se ele não tiver venda suficiente, ele também não consegue pagar os custos do investimento que fez. Então, quando a gente pensa nessa comunidade, o Gilberto, que me incentivou muito, né, com essa questão, e devo esse voto a ele, nós precisamos nos juntar, porque precisa ter mais fábricas, mas a fábrica precisa ter mais demanda. E o pequenininho, se ele entender isso, eu não gosto muito desse termo, mas isso também o Agro fez muito bem. As cooperativas. O pequeno, vários pequenininhos se juntando, e esse pequenininho ele ganhando força, né, de consumo em conjunto e todo mundo se beneficia daquela cadeia. E é exatamente isso que a gente está... Eu não consigo, às vezes, influenciar o grande incorporador. Mas você que está pensando em ser um incorporador e você que é um pequeno e médio incorporador que vai lançar qualquer coisa daqui 2, 3 anos, acredite se quiser, o que está sendo discutido aqui hoje, né, daqui 10 anos nós vamos assistir esse vídeo que ele está gravado. Isso aqui é transformador para a construção civil, a conexão de diversas disciplinas numa única. Picolim, eu queria que você contribuísse com isso, Gilberto, aí a gente passa para o Alan, né, para o Alan falar das tendências aí e a gente encerra ali no final, por favor. Desculpa, eu me perdi. Você quer que eu Não, fale eu sobre digo, o investimento, né? É fácil ter uma investimento? fábrica, né? Como que é a complexidade disso? E você precisa ter demanda e recorrência, senão você não fecha a conta, né? Sim, sim, exatamente. Não é tão simples ter uma fábrica. Inclusive, o que nós estamos vivendo, até num dos momentos que o Gilberto estava falando, eu anotei aqui, nós estamos vivendo um momento de aprendizagem. Então, assim, esse é o maior desafio. Tudo que a gente está fazendo aqui é extremamente novo. Ninguém fez antes. Então, imagina você fazer uma coisa que ninguém fez antes, né? Então, aqui, para você ter ideia, tem ferramentas que eu tive que criar. Não existe pronta para comprar. Então, assim, a gente teve que criar ferramentas para poder dobrar, para poder fazer matrizes, né? Então, é um desafio constante. Então, não é só questão monetária. Não é ter dinheiro para comprar, tem coisa que não existe, né? Então, é um desafio, né? E nesse ponto, Picolim, eu acho Tô que tô doido para mostrar para o Gilberto isso. olha aí. Então, ou seja, é inovação, é tecnologia. Então, quais são, assim, né, nesse ponto que você está chamando a atenção, Nelson, vou dar um exemplo bem mais simples, tá? O sujeito trabalhava lá com alvenaria, aí ele descobriu o light steel frame. Falou, rapaz, o serviço é limpo, carrego menos peso. É lógico que é muito mais limpo, muito mais gostoso você montar uma estrutura metálica ou mesmo de wood frame, montar um quadro de madeira, de reflorestamento lá, parafusar a chapa, pregar. É muito mais limpo, é muito mais interessante. Beleza, aí ele decide mudar. Quanto vocês acham que custa o kit básico de ferramenta para você trabalhar você e um ajudante com uma casa de light steel frame? Quanto você acha que é o investimento? Eu sei porque é mais ou menos uns 25, 30 mil reais. 25 mil, 30 mil reais, exatamente, Nelson. Então, quantos pedreiros que estão lá querendo sair da alvenaria? Não tem Porque quando eu 25 mil, entrei na 30 mil. construção, pessoal, o pedreiro chegava com as suas ferramentas. Depois de um tempo, os pedreiros chegavam com o corpo. Falava, sou pedreiro. Ele não tinha nem um rolo de linha, nem um metro no bolso, zero. Ele só chegava com o corpo. Isso Né? não tem na construção industrializada. Então, o beabá, né, o jardim da infância da construção industrializada é você pegar materiais que te ajudam em instalação. Então, que é o que o Light Steel Frame hoje é no Brasil. Ele é uma instalação. Instalação de chapa, instalação de perfil, é o jardim da infância. E muita gente vem para ele. Só que vem sem saber que se não tiver com 25 mil ou 30 mil reais no bolso só para comprar de ferramenta, não entra no mercado. Então não preciso falar de montar uma fábrica, que às vezes vai lá 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão.
Estou falando de 30 mil. Quanto pedreiro hoje tem 30 mil para comprar de ferramenta? E se não tiver, gente, não vai entrar. Ah, então vou fazer outra coisa da vida. Não, não é bem assim. E por isso que educação, uma outra visão de profissional, trazer profissionalismo. Então, cabe a nós também, empreendedores, valorizarmos essas pessoas. Porque ela já está investindo. Pode não ser muito para a gente, mas 30 mil para aquele cara que está entrando é dinheiro. E ele vai ter que continuar aprendendo, porque ele não vai aprender a mexer com steel frame em um mês, dois. Para ele ficar bom, vai um ano. Para ele começar a saber o que ele está fazendo. Porque tem muito detalhe. É muito detalhe. Então, quando a gente entra na construção industrializada, o projeto é mais sofisticado, você precisa de processo, você tem que envolve melhoria contínua. Então, tudo isso é uma reeducação, como o Picolin falou. É uma reeducação, reeducação do profissional, reeducação do empreendedor, reeducação dos fornecedores, mas eu garanto uma coisa, nós estamos no caminho certo. Quem acha que está buscando atalho, quem acha que encontrou um jeito mais fácil, é só você olhar no tempo. O povo que acha que é só marketing, quer dizer, eu só vou fazer barulho e vender o Oceano Azul, acompanhe esse cara no tempo. Você vai ver ele em RJ daqui a pouco. Daqui a pouco ele está abrindo RJ. Daqui a pouco ele está dizendo: ih, não deu certo, o pessoal me furou o olho, me quebraram a cara. Quer dizer, não tem ilusão, gente. É um mercado de tecnologia, é um mercado de investimento, são bens duráveis, que mexe com o sonho das pessoas. Então, é assim, é um mercado para gente séria. E com certeza nós estamos vivendo, eu falo que nós estamos no mangue. A gente já não tem mais coragem de voltar para o mar, mas está aprendendo a andar na terra. Então, a construção industrializada brasileira, ela está no mangue, mas não tenha dúvida que ela vai sair desse mangue. Bom demais. Picolim, Gilberto, obrigado pela participação. É sempre bom ouvir vocês. Eu vou trazer mais um cara para essa conversa aqui. Depois, ela estava prevista em ter 1h30, mas se passar um pouquinho aí, eu peço a colaboração de você que está nos assistindo, que isso aqui você está tendo uma pós-graduação de graça, pessoal. Literalmente, aproveitem que você vai tirar vários insights. Eu quero trazer para a conversa aqui o Alan. Deixa eu achar onde é que o Alan está aqui. Alan, você está aqui, deixa eu colocar você. Você está me ouvindo? Tô aqui, tô te ouvindo. Bom demais. Quero trazer para essa conversa o Alan. Eu tive, né, o meu sócio Ricardo conhece o Alan já há alguns anos, mas eu tive a grata surpresa de conhecer ele recentemente, mais a fundo, né? Já tinha ouvido falar muito bem dele. E fomos, né, estreitando esse relacionamento, ele foi entendendo a biocasa, eu fui entendendo, né, toda a possibilidade da certificação do HBC. E hoje ele está aqui, né? E pessoal, né, inclusive você que está nos assistindo, todos esses fornecedores, todas essas pessoas, esses empresários, às vezes você está se sentindo agora, falou, ferrou. Pelo contrário, todos estão disponíveis aqui para dar a mão para vocês e ajudar vocês através, obviamente, da Biocasa, do Incorpora Comigo. E vocês têm acesso a tudo isso aqui que a gente está explicando, as empresas, e depois no final a gente vai explicar um pouco sobre isso. Mas o Alan hoje, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na Califórnia, mas ele é um brasileiro, né? Então ele conhece bem a nossa realidade, tá? Frequentemente tem várias certificações dele aqui no Brasil. Alan, eu queria que depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, você fizesse uma conexão de pontos, né? Que hoje, né, o que você defende é o que está tendo muito valor hoje. Cada vez mais, né, me corrija se eu estiver errado, né, na sua fala, as pessoas estão dando valor à qualidade de vida, à longevidade, né, a melhores condições, né, de moradia, e não só de moradia, mas de produtos, de alimentação, de saúde, de bem-estar. Isso está um negócio crescendo em um mercado de trilhões de dólares, né, quando a gente olha para ele. Tenta fazer, né, com a sua fala, uma conexão de tudo isso que você está vendo, da industrialização e da escassez de mão de obra, mas trazendo para o pessoal uma visão internacional e trazendo para o pessoal essa visão de qualidade de vida e o ambiente, né, que você fala tão bem aí nas suas redes e em todo o seu ecossistema também. Seja bem-vindo, Alan, por favor. Obrigado, Nielson. Prazer estar aqui. Você falou muito bem falado, né? Isso aqui é uma pós-graduação. Ouvir o Gilberto falar, ouvir o Picolin falar, ouvir o Ricardo falar, eu agradeço a oportunidade de ouvir, de aprender, né? Muito obrigado mesmo.
E eu acho assim que a conexão dos pontos, Nelson, ela começa e termina no que o Gilberto falou, que é a questão humana. Qual é o denominador comum de tudo o que nós estamos falando? Né? Desde a automação versus não automação, da industrialização, não industrialização, da mão de obra. O fator, ele é sempre o ser humano. Né? E um dos principais participantes dessa cadeia, que a gente falou pouco aqui, pelo tópico, né? Não estou dizendo que a gente falou, não falou porque esquecemos, mas é o cliente. Começa para quem você está entregando o produto. Então, se você tá buscando uma industrialização, que se der tempo a gente até entra nesse detalhe, mas você está entregando um produto. Você está deixando de fazer um artesanato, que é, né, o modo operandi hoje da construção brasileira, é um artesanato. Às vezes bem feito, às vezes não, como qualquer arte. Né? E estamos indo para um produto. O produto ele é para vender para um cliente. E aí aplica-se as regras básicas de produto. Né? Então, às vezes, o cliente te diz o que ele está precisando. Mas, às vezes, os inovadores, e aí eu te parabenizo pelo Incorpora aqui, porque eu acho que esse é o caminho, e é isso mesmo. Mas, às vezes, é igual o Steve Jobs falava, as pessoas não sabiam que elas queriam um iPhone até a gente apresentar um iPhone. Né? Então, antes do iPhone, era o quê? A ideia de smartphone, que já era inovador, para quem é os de cabelo branco aí, ou sem cabelo aí, lembra, né? O que era smartphone em 2004? Era o Nokia, era o BlackBerry, tinha metade do telefone e era um monte de botão, igual o computador, né? Então não tinha muita inovação. De repente vem um cara e fala assim: vocês não querem nada disso, vocês acham que vocês querem isso, né? Aí fazer pesquisa, aí o cara, eu quero o botão de enter um pouco maior, não quer botão nenhum e tal. Então, assim, às vezes demanda, né, o Picolinho aí principalmente, né, que a indústria venha solucionando coisas, mas o meu ponto é o seguinte: o ser humano, ele quer coisas muito simples, né? Ele quer viver bem, ele quer viver muito, ele quer ter dinheiro e ele quer ter bons relacionamentos. O ser humano é simples, né? Então, assim, a gente querer que o mercado, né, queira qualquer coisa diferente, a pessoa que está comprando uma casa, ela não está, ela está culturalmente, aí entra o que o Gilberto falou maravilhosamente bem, ela está culturalmente dentro de uma estrutura. Ok, sempre foi feito de alvenaria, eu quero construir minha casa, vou contratar um pedreiro. Até chegar alguém e oferecer um negócio diferente. Mas ela quer uma casa. Se a casa é de alvenaria, se a casa é de steel frame, se é de wood frame, isso é detalhe que nós da indústria que temos que resolver. O problema é nosso, como é que nós vamos resolver isso? Não é do cliente, não é do mercado. Né? A mão de obra é a mesma coisa, e eu concordo com o Picolin. É problema no mundo inteiro a mão de obra, não é só no Brasil. O Brasil tem um problema, né? 90 e tantos por cento é a construção dita convencional no Brasil, mas você tem um problema humano, que é o quê? Status, percepção de status, né? Você tem um moleque hoje de 18 anos de idade, se ele pode fazer 1 milhão de outras coisas, ele não tinha, né? O Gilberto colocou muito bem. Muito tempo atrás, a única solução dele era carregar peso no campo e carregar peso na cidade. Mas é para isso que nós evoluímos enquanto sociedade, para a gente não ter que carregar peso. E aí tem os robôs da Tesla, que aqui em Los Angeles está tudo quanto é o canto aí que a gente já está vendo, que vai substituir certas coisas básicas, porque o ser humano, enquanto ser humano, independente se é rico, pobre, branco, preto, ou seja, nós somos todo mundo filho de Deus e todo mundo quer viver bem, essas coisas básicas, né? Saúde e tal, que a gente acabou de comentar. Então, assim, o ponto que une tudo isso são as pessoas. Se a gente não esquecer que tudo é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas, a gente começa, né, e entendeu então o problema. Então tá, o cara não quer trabalhar na construção civil e tal por uma questão de percepção de status e de quantidade de dinheiro que às vezes ele consegue fazer e tal. Então um movimento de incorporação, por exemplo, né, que vai ganhando formato
compartilhado, que eu acho que é isso, né, a proposta inicial do Incorpora Comigo, ou seja, você ter uma coisa que todo mundo consegue mais ou menos fazer a mesma coisa, que é meio um pouco o jeito que a construção nos Estados Unidos funciona, mas isso aí foge ao tema de agora, é o caminho, né? Porque quando a gente olha tudo que funciona no mundo, é porque usa princípios naturais, ou de física ou de biologia, né? Por quê? Porque são princípios, a física está sendo testada há 14 bilhões de anos. Então, se você tentar brigar com a gravidade, vai ser difícil, né? É melhor você trabalhar com ela. A biologia está sendo testada há 4 bilhões de anos, né? Então, se você entender que sistemas simbióticos, né, ecossistemas, são a solução vitoriosa para lobos solitários, né? O lobo solitário está sempre solitário. Agora, né, o ser humano, principalmente, a nossa força está no telencéfalo desenvolvido e no polegar opositor enquanto indivíduo, mas a nossa força de verdade está na coletividade. Foi assim que nós extinguimos, a primeira espécie que nós extinguimos no planeta foi o Neandertal, que ele era grandão, fortão, também tinha o telencéfalo desenvolvido, também tinha o polegar opositor, mas ele era solitário e ele era fortão. E a gente era fraco, mas em grupo a gente era mais forte. Aí, pô, que cara é uma ameaça, pum, tiramos ele. Então, a ideia de funcionar em grupo, com interesses individuais, mas de funcionar em grupo, esse é o caminho, né? E o foco é no indivíduo. Então, quando você vê hoje, né, quando você sai da base, minha casa, minha vida, tudo ali nós estamos falando de sobrevivência. Então, é muito difícil você agregar valor. É o que a pessoa tem condições de comprar, o que ela tem condições de adquirir. Mas a partir do momento que você sai da minha casa, minha vida, ou mesmo dentro da minha casa, minha vida, mas depois que a pessoa já está um pouco mais estabilizada, ela quer o quê? Ela quer saúde, ela quer bem-estar, ela quer esse tipo de relação. Então, se você começa a focar nisso e construir a engenharia reversa, né? E aí sim entrar para dentro da indústria, igual nós estamos fazendo aqui agora, e otimizar processos, melhorar produtos, né, colocar estándar, depender menos de governo e de orientação técnica, né? Porque eu acho que isso é um problema cultural, se a gente for falar de diferenças. Né? A maioria é semelhança, né? Eu concordo com tudo que foi falado, a maioria é semelhança. Escassez de mão de obra, produto, isso tudo é no mundo inteiro. Tem diferenças para cá, para lá e tal, mas é no mundo inteiro. Mas a principal coisa que eu vejo muito diferente aqui nos Estados Unidos, do Brasil em geral, é que a gente não depende muito do governo dizer para a gente o que tem que fazer. A gente olha o que o cliente está querendo comprar e entrega para ele o que ele quer comprar. Aí o governo vem depois, né? Então, assim, quando você fala de política pública, sempre tem um nome atrelado. Quem fez a política pública foi o Gilberto, foi o Picolin, foi o Ricardo, ou seja, as pessoas pensam aqui, elas fazem as coisas e depois o governo olha e fala: oh, não é que aquele troço é interessante? No Brasil, a gente tem uma coisa de ficar esperando essa entidade que é o governo, que não existe, ela é feita de pessoas. E um dia está numa linha política, no outro dia está no outro, num dia tem um interesse, num dia tem outro interesse. Então, assim, se a gente foca no ser humano, no cliente, no colaborador, né, e no que a gente quer, que basicamente são os 3 players principais, pronto, está resolvido o negócio. Né? E o ser humano é fácil de entender, difícil de entregar, mas é fácil de entender. É saúde, dinheiro e relacionamento. É isso que é o ser humano. Né? Que Não sei se conclusão respondeu. interessante, não? Mas é uma conclusão muito interessante. E eu queria que você continuasse falando mais um pouquinho, né? O papo tá bom aqui. Vamos extrapolar um pouquinho aí, Teodoro e Ricardo, né? Faz parte, depois a gente aproveita esse conteúdo. Fazer uma pergunta difícil de responder, mas uma casa que ela é pensada desde a sua concepção do projeto, e é isso que a gente está dizendo aqui, né? Ela é pensada em industrialização, ela é pensada de maneira, né, para estar nesse novo século. E se ela for pensada na saúde e no bem-estar, é difícil precisar isso, mas ela contribui para que as pessoas vivam mais, para que as pessoas sejam mais felizes,
Porque hoje a casa, no meu ponto de vista, é o ambiente que mais traz felicidade às pessoas ou que menos traz felicidade, né? Porque é ali que está a sua família, é ali que ele vive momentos com os filhos, é ali que ele tem a sua segurança, é ali que ele tem o conforto, né? Querendo ou não, nós somos humanos e Mas é vivemos em aí que ambiente. está a inovação. A inovação está justamente aí, ou seja, a casa, você não vende, né? Quando você vende o iPhone, você não vende. Eu nem sei que chip que tem dentro do iPhone, mas eu tenho certeza que é o chip mais fera, que mais incrível que existe. Eu tenho certeza que é esse chip, entendeu? Porque senão o iPhone não funcionaria também. Você entrega o quê? Uma experiência de alta qualidade, né? Então, é isso, é essa a inovação. A inovação é focar no usuário. O que o usuário quer? Ele quer felicidade, ele quer saúde. O ambiente entrega isso, ele entrega muito mais isso do que as pessoas podem imaginar, né? O ambiente nunca é neutro, não existe um ambiente neutro. Ou a pessoa é feliz e saudável num lugar, a família, né? Ou a pessoa não é. Você pega aí Fort Lord Wright, a casa da cascata, prêmios inovador, prêmios e tal de arquitetura. Vai ver a história da família que morou ali dentro. Um desastre. Ninguém teve que virar um museu. Né? É um ícone da arquitetura moderna, mas é justamente um ícone, porque ninguém consegue morar lá dentro. Então, assim, reflete muito bem a arquitetura moderna, uma arquitetura que é feita para a arquitetura e não para as pessoas. Então, a inovação está aí. Vender de verdade, não um sonho né, inconsequente, mas de verdade, nós que somos da construção, nós temos, assim como o pessoal da agricultura tem pecuária, tem condição de entregar alimentos saudáveis, pessoal de exercício físico, pessoal de terapia mental, psicologia, não sei o quê, tem condição de entregar bem-estar nesses universos, nós temos condição de entregar bem-estar no universo mais importante, que é a construção, que é o lugar que você trabalha e o lugar que você mora. Então, na hora que a gente começa a incorporar esse discurso de que você não está comprando essas paredes, esse metro quadrado, você está comprando dormir bem, você está comprando acordar com energia, você está comprando harmonia familiar entre as pessoas. Né? Ah, não, mas isso aí não é muito frufru. Não, você pega um ar-condicionado com mais de 40 decibéis, você coloca as pessoas num estado de irritação tão grande que sempre vai ter discussão dentro daquele local. Se é uma casa, vai ter discussão entre marido e mulher, pai e filho. Se é uma empresa, vai ter discussão entre colaboradores e tudo. Você vai lá e troca o ar-condicionado. Uau, que mágica! É uma mágica, porque o ser humano é o mesmo. Né? O ser humano não mudou. Então a gente tem que Você parar está de dando uma dica vender. de milhões para venda, né? Você está É, dando uma dica de exato. milhões. Não sei, eu acredito que é de milhões, mas assim, é o que, quando é a história do iPhone, a pessoa nunca parou para pensar no quanto o ambiente dela de trabalho ou de viver é importante para as coisas que são de verdade importantes para ela. Né? E aí ela vai no mercado. Não, porque aqui essa área, esse metro quadrado, esse acabamento e tal, tudo isso é importante, é igual o iPhone. O iPhone, né, todos os materiais do iPhone são premium, mas o iPhone não vende ele ser premium. Né? Você vai comprar um Bentley, o Bentley não fica te falando como é que a suspensão dele é a melhor do mercado. Não é isso. Que ele está colocando a status, ele está falando de coisas que são aparentemente imateriais, mas por isso mesmo o valor delas é incomensurável, não é medido em real. Então aí passa a ser uma questão de a pessoa poder ou não comprar aquilo. Quando você está doente, infelizmente eu já fiquei doente, espero que não fique mais, e quem já ficou doente que sabe, você paga qualquer valor para ficar bom de novo. Uma pessoa saudável, ela tem 1000 sonhos. Uma pessoa doente tem um sonho, que é ficar saudável de novo. É isso aí. Então Bom, é isso que a gente tem que vender. Agora, a gente tem que entregar. Aí vem a automação. Por que a automação é tão importante? Quando você vai... Vamos pensar em produtos. Você tem cosmético. Você pega o cosmético, você sabe exatamente o que tem dentro do cosmético. Você pega um alimento industrializado, você sabe exatamente a lista de ingredientes que tem ali dentro. Você pega um remédio, você sabe exatamente como é que aquilo ali foi, o que tem ali dentro. Tem processo para fazer aquilo. Você não precisa saber do processo que a indústria farmacêutica fez a aspirina. Você só precisa estar com dor de cabeça e tomar aspirina, é só isso. Mas a aspirina, toda vez que você toma, ela tira a sua dor de cabeça.
Toda a indústria que está por trás disso, para o cliente não importa, mas tem que entregar. Na hora que ele toma aspirina, tem que resolver o problema dele, né? Então, no nosso caso, o que que ocorre? A industrialização ela é fundamental para que a gente possa sempre entregar o mesmo produto. Então, se a gente quer entregar um produto que o cara vai dormir bem lá dentro, que ele vai se sentir bem lá dentro, que ele não vai adquirir a síndrome do edifício enfermo ou doenças relacionadas à edificação, que são os padrões oficiais da Organização Mundial de Saúde em relação à saúde e habitação, né? Então, que não vai ter câncer das vias respiratórias porque a gente botou cola demais com formaldeído, enfim, todas essas questões técnicas que a gente pode um outro dia entrar nelas, isso daí é a gente que tem que resolver o problema. O cara tem que entrar dentro de casa e falar: nossa, adoro minha casa, gostei. Meu, se eu fosse você, eu comprava do Nielsen, porque as casas dele são tudo assim, tem um padrão, bicho, que esse tem lá, tem o cara da elétrica que faz o negócio direito, tem o cara, aí tem o cara da saúde, eu não sei os detalhes, eu sei o seguinte: você compra a casa do Nielsen, cara, você fica feliz. É isso. Foi muito bom, Alan, você trazer isso, porque estava faltando mesmo, né, falar do cliente, falar do quem é, né, a quem se dirige todo o esforço da cadeia produtiva. Então, foi perfeita aí a sua colocação. E eu queria aproveitar aqui, então, e falar duas coisas da construção industrializada, só como insights. Vamos pegar um exemplo? Eu aqui tenho incorporadores que estão assistindo essa live. Aí ele foi lá, pensou em começar a trazer a industrialização para diminuir o tal do risco que ele enxergou. Tem um risco, então precisa começar a trazer a industrialização. Como eu falei, o mais fácil é um kit hidráulico, kit elétrico. Mas se ele simplesmente for pegar o custo que ele tinha para fazer um kit elétrico com o eletricista e um custo para fazer o mesmo kit elétrico mais numa fábrica e trazer, eu só vou conseguir viabilizar isso numa escala enorme. Tem que produzir muito para ter preço para competir com isso. Porque quem está comprando vai comparar preço. Mas você trouxe uma coisa muito interessante. Trazer para o cliente um produto que traga para ele mais qualidade de vida, mais conforto. Aí sim, aí entra o caso, por exemplo, do Picolin. Ó, mas eu Aí não ele tenho paga kit, 10% a mais. eu não tenho um kit elétrico que é só para uma botoeira para acender uma lâmpada, ou para você ter uma tomada para você colocar seu carregador. A minha instalação, ela é inteligente. A minha instalação vai trazer benefícios para você. Opa, então ele passa a ver valor. E ao ver valor, ele está preocupado com o que ele leva, não com o que ele paga. Então, isso que você trouxe é muito interessante e aí conecta com o trabalho do Picolin. E uma outra coisa, já que nós estamos falando das pessoas e não só da edificação, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar o caso do Brasil, que é um país onde majoritariamente a população é pobre. Então, majoritariamente, aqui a classe média é 12, 13%. Nós temos uma população que é onde está esse déficit habitacional. Quando a gente pensa no empreendimento imobiliário para habitação de interesse social, classe média baixa, qual que é a lógica do mercado? É o país que eu tenho que procurar comprar bem para poder ter preço. Então eu vou escolher muitas vezes um terreno na periferia. Eu vou dar um palmo no mapa, vou escolher uma fazenda na Casa do Chapéu, e aí, como eu vou pensar um empreendimento que eu tenho que ter preço, então eu tenho que ter quantidade, eu vou colocar o maior número possível de pessoas de baixa renda bem longe de toda a infraestrutura urbana, que é o que acaba acontecendo no Brasil. A construção industrializada não precisa disso, porque se eu estou produzindo os componentes e vou entregar num raio de 100 quilômetros, o frete é o mesmo. Então, me permite fazer micro-urbanizações. E eu rompo com a lógica de precisar pegar um terreno gigante bem longe para ter um terreno barato. Eu posso trabalhar com glebas e áreas que antes não tinham valor para produção. Então, eu mudo a lógica. E aí, só para conectar com o que você falou, se eu escalo então a produção, eu posso levar mais qualidade de vida para a massa, porque eu faço o preço cair e democratizo o acesso a novas tecnologias de qualidade de vida. Isso a industrialização tem potencial de fazer no Brasil. Romper com essa lógica perversa de criar periferia
e de achar que todo mundo tem que morar em 2 cômodos, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, tudo igual, que tem um interruptor, uma lâmpada, e achar que isso aí tá ótimo, que a gente pode ter essa mesma coisa que faz 100 anos que não muda. Ou então fazer aquele monte de casinha, telhado, 2 águas, tudo igual, uma do lado da outra, dizendo, não, só dá para fazer isso. Não é verdade. Não é verdade. Ela pode entregar mais qualidade de ambiente construído e de qualidade arquitetônica sem você precisar extrapolar o custo, muito pelo contrário. Perfeito, Que perfeito, perfeito. conversa! Eu abri o microfone de todo mundo aqui, trouxe o Perfeito, Ricardo Gilberto. de novo para a conversa, o Teodoro. Teodoro, Ricardo, eu olho para essa conversa de hoje aqui, vocês não sabem a felicidade que eu tô, porque há 3 anos atrás, quando a gente conversava sobre a Biocasa, a gente não tinha certeza da quando que a gente ia chegar. A gente só tinha certeza que a gente ia conseguir chegar num fórum desse e discutir sobre o futuro, né? Porque o que a gente está discutindo aqui é o futuro que já é agora, né? Então, olha que não sei se na tela de vocês aparece, mas na minha, na gravação aqui, está os 6 na mesma tela, né? Então, a gente tem desde lá do início do Teodoro, a concepção de tudo isso, né? Porque tudo começa no terreno. Eu brinco que começa comigo, tá, Teodoro? Que eu chego antes, o corretor de imóveis chega antes. Ele escolhe a terra, ele ajuda, né? O corretor de imóveis está no começo de tudo e, na maioria das vezes, ele é o que menos tem conhecimento de tudo isso que está sendo dito aqui, né? E depois que se escolheu a terra, se escolheu o terreno, começa-se a criação, né, com a arquitetura de tudo aquilo, a viabilidade financeira. Mas se desde a sua concepção da escolha do terreno, que é o que o Gilberto trouxe agora, por que eu preciso ir lá para a periferia? Pô, vamos escolher um terreno aqui, vamos industrializar, vamos ter um projeto arquitetônico que pensa na qualidade, no bem-estar. Pô, nós podíamos montar uma incorporadora de venda de casas felizes. Pensei aqui agora, por que É que a gente não isso, pode é isso. vender casas felizes, pô? Ele não está preocupado se a parede é de steel frame, batendo lá no toque-toque. A gente não está brigando com problemas culturais. A gente poderia ter aí, né, um produto. Eu estou provocando aqui o fórum, E, né? e, e uma coisa, Daniel, só um complemento, uma coisa é o seguinte, para quem está ouvindo a gente aqui, os novos e futuros incorporadores, às vezes ouve isso tudo e fica com uma noção de que é 8 ou 80. Ou eu fico no tradicional, que foi o que o Gilberto falou, né, mais cedo. Ou eu fico no tradicional, ou então eu tenho que ir para esse mundo completamente novo que eu desconheço. Cara, uma coisa, se hoje você consegue aplicar os produtos do Ricardo, da biomassa, você trocou aquela coisa básica pela bisnaga, pronto, você já deu um passo. E aí a gente já consegue manter a biomassa fazendo novos produtos. E aí depois usou o picolim na próxima obra. Às vezes não deu nessa, mas na próxima você usa. É um caminho, não é uma coisa assim de ter que abandonar uma coisa e ir para outra. É uma transição que nós talvez a gente nem veja na nossa vida o final dela, né? Mas vai chegar num produto bonito, bem feito, feliz, né? É Sabe, deixa eu mais só viver, já sei contribuir, até o deixa eu só nome. contribuir rapidinho, Nelson. Eu não queria perder o gancho do Gilberto aqui. Quando a gente montou a empresa, a primeira coisa que eu pensei, e aí tem essa palavra que o Gilberto adora usar aqui, que é democratização, né? Ele usa muito isso. Quando eu falei com ele, por telefone, ele usou muito isso, e isso é uma coisa que me toca. Porque quando a gente montou a empresa, uma das coisas que eu sempre defendi, né? Eu sou da área de tecnologia, na área de automação, uma das coisas que eu sempre defendi foi: por que é que eu não posso colocar automação nas casas populares, né? E hoje, aqui, dentro dos nossos projetos, a gente já está criando uma casa popular, né? Eu falo que toda casa nossa é um organismo vivo. E dentro dessas casas populares, a gente já está levando automação. Então, assim, já é nativo, né? Então, as nossas casas populares terão automação. E a gente já está levando um conceito, inclusive, que é um conceito não adotado no Brasil, que é trabalhar com corrente contínua. Então, assim, são coisas disruptivas demais, né? Preocupado com a qualidade, preocupado com o bem-estar, preocupado com a proteção de quem está ali, né? Então, assim, trabalhando com corrente contínua, a chance de acidente é zero, né? Então, a gente está avançando para um nível que é sobrenatural. Então, acho que a sua casa feliz pode sair do papel. Eu gosto dessa ideia. Teodoro e Ricardo, por favor, contribuam aqui para a gente ir caminhando para o fechamento. Mas que reunião, hein?
fantástico. Parabéns aos palestrantes. Só aquele início ali do Gilberto fazendo aquele ponto histórico da construção civil, faz um recorte, vira um curso e ensina o pessoal já muita coisa, né? Eu tô quase já vendendo um curso teu sem se saber, tá? Aí eu já vou pegar só o recorte dessa gravação. Não, e só complementando aí o que meu amigo Alan falou, eu até lá atrás, né? Eu acho que a essência de tudo isso, né, de industrialização e tudo mais, quando entra no HBC, que é o projeto, que é o órgão certificador ali do Alan, que traz essa questão de parâmetro de sustentabilidade, de saudabilidade, que ele sabe mais do que qualquer um, que eu sou apaixonado na certificação dele, por isso a gente trouxe para 100% dos produtos. Realmente tudo que a gente está vivendo, a gente está linkado a pessoas e à saúde e bem-estar delas, né? Quando a gente entender que a gente trabalha por dinheiro, sim, né? Mas quando a gente entregar uma casa mais digna para o brasileiro, pensada, projetada, com todas as tecnologias possíveis, e honestamente, cada vez mais eu vejo que os custos são possíveis para a gente entregar. A questão é do quanto que as pessoas querem ganhar também, né? Então, a escala talvez do negócio, e a gente tem como ter muita escala justamente pelo déficit habitacional, a gente ganha dinheiro nessa escala. Então, começa a fazer 1.000 casas de repente, né? Aí você vai se preocupar, pô, mas eu tenho que ganhar muito. Cara, começa a pensar em qualidade, a entrega. As pessoas viverem em casas pensadas, quando a gente fez em pós-pandemia, né, Alan? A casa HBC aqui em São Paulo, a energia do que a gente trouxe ali, né, das pessoas conseguirem entrar naquela casa e entender o porquê que a gente está falando. E não estava falando de industrialização, não, pô. A gente estava falando de qualidade de vida, de você viver bem na sua casa, pô. Até porque estava todo mundo internado, trabalhando home office, sem poder sair. Então, e ainda continuou, né? Então, acho que o contexto é, cara, vamos começar a olhar para o lado e se preocupar mais com o ser humaninho, né? E aí eu tenho certeza que a gente vai ter um mundo melhor, porque é maluco a gente pensar nisso. A gente está buscando melhorar um monte de ponto. Mas parece que, às vezes, eu tenho um sentimento, e é triste eu ter esse sentimento, que o ser humano está cada vez ficando mais egoísta, pô. O ser humano está olhando cada vez mais para o seu umbigo. Então, acho que se a gente começar a olhar para o próximo de maneira digna, que é um ser humano, e que a gente pode apoiar, que a gente pode mudar, né? Eu tenho certeza que a construção civil, o Brasil como um todo, vai para um novo patamar, né? A gente vai estar como um país realmente desenvolvido que a gente merecia ser, né? E tudo vai melhorar. Gratidão por essas trocas, Picolim, Gilberto, Alan, pelo amor de Deus. É a pós-graduação, já comecei a colocar tráfego pago nessa aula gravada, estou vendendo, gratidão. Bora lá. Teodoro, fala aí. Bom, Deixa para o Teodoro, que o Teodoro, né, vale a pena. Ele integrou aqui a Biocasa ano passado. O Incorpora Comigo nasceu no coração dele aí, de dores que ele viveu muito tempo. Então, o programa e a comunidade do Incorpora Comigo nasceu na cabeça do Teodoro. E o Teodoro, quando me trouxe o projeto dele, eu falei, pô, meu jovem, esse negócio é legal. Era o que eu estava seguindo um caminho com o Ricardo e o Teodoro estava seguindo outro caminho sozinho. E, modéstia à parte, eu gosto muito de conectar os pontos. E eu tô vendo o Picolim seguindo o caminho, tô vendo o Alan seguindo outro, o Gilberto, já tô botando todo mundo numa sala. E vamos botar mais gente do incorporador junto, e vamos trazer mais indústria junto. E o Gilberto tá correndo sozinho, já não tá mais, Gilberto. Olha, se ele não conhecia o Alan, se ele não conhecia o Picolim, vamos fiar muita gente aqui e nós vamos movimentar esse Brasil, gente. Cada um aqui com a sua rede de network, se a gente trouxer mais gente para dentro do Incorpora Comigo, mais arquitetos, mais engenheiros, mais empreendedores, uma hora nós vamos chamar a atenção de quem ajuda a patrocinar tudo isso, que são os bancos, que são os fundos, e nós vamos começar cada vez mais a arrumar dinheiro também para patrocinar todo esse negócio. Mas, Teodoro, você que idealizou tudo isso do Incorpora Comigo,
você está vendo aqui nessa live aí? Faz o fechamento, né? E queria agradecer os palestrantes em meu nome, mas eu deixo para o Teodoro aí, que é o protagonista desse negócio. Faz o fechamento, meu jovem. Tá fácil fazer o fechamento hoje. Pra caramba. Hoje eu fiquei caladinho aqui, só aprendendo também, né? Foi bom. E eu com cabeça de arquiteto, né? Eu fiquei aqui, acho que não vai aparecer na folha aqui, mas fiquei fazendo as minhas anotações em cima de um croquis todo rabiscado aqui, né? De projeto, enfim. E eu marquei 5 pontos que me chamaram a atenção e que acho que pode deixar como um gancho para uma próxima conversa, né? De tudo isso que a gente falou, o gancho inicial, e aí o assunto foi abrindo, né? Mas o gancho inicial era ainda a questão não só da industrialização, mas o problema da falta de mão de obra, que é uma questão que a gente ainda precisa pensar, né? Então, eu fiquei aqui como um ponto de atenção, né, de tudo que a gente falou, como é que a gente convida ou convence o jovem de hoje a querer vir para esse mercado? Como é que a gente cria alguma maneira de atrair a atenção dele para ele não ficar aqui o dia inteiro só apertando o botão aqui e ter interesse em produzir algo maior? Porque o que a gente entrega, a gente acabou de falar o que a gente entrega saúde, a gente entrega bem viver, a gente entrega a segurança familiar, a gente entrega abrigo, a gente entrega dignidade. Tem outras coisas que são intangíveis que não só carregar saco de cimento, né? Que a gente entrega. Mas como é que a gente vai chamar a atenção desses jovens de hoje para trazer eles, ainda que talvez não seja no modelo tradicional de construção que a gente está acostumado, mas como que a gente cria alguma maneira de chamar a atenção desse pessoal para ter interesse e querer integrar as áreas de atuação do mercado, né? Então, esse foi um ponto. O outro ponto que me chamou a atenção também foi que, com a inclusão da tecnologia, o modelo de negócio de incorporação, obrigatoriamente, ele vai ter que mudar. Por quê? Porque a gente está muito pautado em o tempo que as coisas acontecem, o momento em que as coisas acontecem, a maneira como as coisas acontecem. Aí eu vou citar só um exemplo. No modelo de industrialização de casas, se a gente fizer um condomínio com 50 casas, com a tecnologia que a gente já tem disponível hoje, dependendo de como for, a gente consegue entregar 50 casas, se o terreno estiver pronto para receber essas casas, em, sei lá, 60 dias, 90 dias, se tiver pessoal, se tiver feito lá no canteiro toda a parte de preparação e deixar para fazer a montagem em campo, a gente tem uma velocidade de produção e de entrega muito alta. Porém, o mercado imobiliário, e também pautado no que tanto o Gilberto falou, o Picolin, todo mundo pontuou, que o Brasil é um país mais pobre. Sendo um país mais pobre, a gente acostumou que o cliente ele paga em 36 vezes a entrada dele, leva 36 meses pagando a entrada, depois ele entra para a etapa de financiamento e aí ele recebe o imóvel dele. Só que agora eu tenho uma nova tecnologia que ao invés de eu demorar 36 meses para entregar o empreendimento, eu entrego em 6, com papelada, com tudo. Então, o modelo também de negócio que a gente está acostumado a trabalhar, ele vai ter que se adequar. Como? Ainda não tem essa resposta. Mas para mim hoje isso ficou bem claro, né? E aí, eu sempre falo, né, nas conversas que a gente tem, lá nas aulas, nos trabalhos que a gente fala, que a gente faz, é que o para quem eu faço ainda é o ponto mais importante, né? Se eu não entender para quem eu faço, nada do esforço que eu fiz para trás faz sentido. Porque eu posso ter o melhor projeto, pode ser lindo, pode ser maravilhoso, pode ser no melhor endereço. Mas se eu não tiver o cara que compra aquela ideia, pouco importa, né? Então, para quem eu faço ainda é um ponto importante em todo esse esforço que a gente demonstrou aqui, né? Outro ponto que a gente também, eu acho que chamou atenção aqui, que é um fator importante para nós, é que principalmente o mercado brasileiro, ele bate palma para o mercado americano, acha lindas as casas de lá, mas aqui ele é conservador demais e ele quer tijolinho por tijolinho assentado. Então, o que que nós temos que fazer para educar esse mercado? Essa aqui é a verdade. A gente precisa ensinar para ele que esse momento ele é inevitável, que se a gente não fizer nada, hoje um pedreiro que já está ganhando 12 mil, aqueles memes de internet que o pedreiro vai ficar multimilionário, com motorista, morando em mansão, escolhendo qual a Porsche que ele vai sair para trabalhar, que vai virar verdade. E até eu vou trocar de profissão, porque a realidade é essa, né?
E o último ponto que eu queria também deixar o gancho para a próxima conversa nossa, né? É que a gente está falando em industrialização como uma questão recente. Mas lá em 1923, um arquiteto famoso chamado Le Corbusier, ele falava que a casa ela tinha que ser uma máquina de morar. Isso há 103 anos atrás já tinha alguém pregando isso aqui que nós estamos falando agora, que a casa ela tinha que existir um processo produtivo de modo que pudesse ser replicado e de maneira rápida e processual. Então, há 103 anos tem alguém tentando falar sobre industrialização e agora a gente está sentindo a pancada no peito, né, do que esse cara falou há mais de 100 anos atrás. Gostei muito da fala do Gilberto, da questão histórica, né, do contexto histórico, do porquê que a gente chegou no que a gente chegou hoje, né? E na minha visão, eu acho que a gente não tem mais 5 anos para discutir isso. A gente precisa fazer alguma coisa agora. Não sei como, esses 5 pontos aqui, para mim, são pontos que ainda a gente precisa sentar e debruçar sobre eles e encontrar uma rota alternativa para poder encaixar isso aqui tudo. E como fechamento, assim, fiquei muito feliz da participação de todos, assim, para mim foi uma aula, é quase uma pós-graduação gratuita, né? Quem viu, viu, quem não viu, meu amigo. Não sei se vai ter outra oportunidade de reunir tantas mentes brilhantes no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local, né? Obrigado a todos vocês por terem participado aqui com a gente. Fica o convite para uma próxima conversa, acho que foi muito produtiva. Hoje eu mais ouvi do que falei, né? Mas acho que foi muito importante ouvir vocês aí. Obrigado mesmo. Em breve, tá? A gente está formatando aqui uma sala de podcast com bastante coisa. Eu vou querer essa rodada em live aberta no Instagram, YouTube, TikTok, simultaneamente em tudo, meu amigo. Porque se metade das empresas fizesse o que essas trocas que a gente teve aqui, meu amigo, muita coisa estava melhorando, viu? Muito Muito bom. bom, gente. Pessoal, Você uma tirou incrível. satisfação. Maravilhoso estar com vocês essa noite. Eu não vou abrir para perguntas, mas deixo depois lá no grupo. Quem tiver dúvidas, incorpora comigo. Todos aqui, acho que só o Alan, não sei se está, mas faço questão que você participe da comunidade também. Alan, te mandei o link lá. E cada vez mais nós vamos trazer mais incorporadores. E você, incorporador, não precisa ter uma vida solitária. Você não precisa caminhar sozinho, porque tem toda essa estrutura para ajudar. E, obviamente, dentro da própria comunidade, nós vamos encontrar mais pessoas que vão agregando valor e a troca de experiências vai trazer velocidade para esse mercado. O único conselho que eu dou aqui para você hoje, não caminhe sozinho, caminhe em comunidade, que a troca da comunidade vai fazer com que a gente cresça e ganhe mercado e realmente rentabilize tudo isso, né? Porque também nós temos um intuito de gerar riqueza para a comunidade, mas a fala do Alan foi interessantíssima. Nós vamos gerar riqueza, mas através do consumidor final, que vai ter uma experiência de viver melhor, de morar melhor. E no futuro, quando a gente pensa em propósito, chega um momento na vida que eu posso garantir que o dinheiro não é mais relevante. Mas ter moradias dignas, que as pessoas vão ter momentos felizes em família, isso talvez seja o legado que esse grupo aqui ele está conseguindo deixar, né? E com certeza nós vamos aproveitar tudo isso. Pessoal, obrigado, Teodoro. Fecha aí e simbora. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, Gratidão. meus caros. Obrigado, obrigado. Boa noite. Até a Deus próxima. abençoe a todo mundo. Valeu, boa Obrigado. noite.